Você tem carregado o mesmo padrão energético por meses, talvez anos. Os mesmos padrões reativos, o mesmo diálogo interno, a mesma atração gravitacional por experiências que parecem familiares, mas te deixam vazio. Mas algo está se mexendo agora. Algo mais profundo do que força de vontade ou pensamento positivo. Você está começando a testemunhar a assinatura quântica da transformação em si. Essas frequências inconfundíveis que emergem quando a consciência está pronta para colapsar em uma nova realidade. Isso não é mais sobre esperar por mudança. Isso é sobre reconhecer a mecânica de campo de como sua nova vida se anuncia. O que te trouxe a este momento exato? Não a história superficial que sua mente pode contar sobre algoritmos ou recomendações, mas a corrente mais profunda que guiou sua atenção até aqui. Você poderia descartar isso como coincidência, mas há algo em você que reconhece que isso não é aleatório. Você está começando a sentir a coerência entre seu estado interno e o que aparece no seu campo externo. Essa coerência é o primeiro sinal de que sua matriz de realidade está se reorganizando. A maioria das pessoas imagina que a transformação parece inspiração ou motivação, como ter clareza repentina sobre o que fazer em seguida. Mas qualquer um que já esteve no limiar de uma mudança genuína sabe que não é nada assim. Parece dissonância. Como estar sintonizado entre duas estações de rádio, captando fragmentos de quem você era e vislumbres de quem está se tornando, mas nunca se fixando completamente em nenhuma frequência. Quando essa tensão surge, é natural questionar se você está se movendo em direção a algo real ou apenas criando caos interno. Essa incerteza não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É a assinatura da consciência se expandindo além de sua configuração atual. Considere a última vez que você prometeu a si mesmo uma maneira diferente de ser e se viu de volta aos mesmos padrões em poucos dias. Talvez você tenha se comprometido a responder em vez de reagir, depois se pegou no meio dos mesmos loopes emocionais. Ou decidiu confiar mais na sua intuição, apenas para questionar cada impulso. A manhã seguinte trouxe frustração familiar e aquela voz silenciosa perguntando por que a mudança parece tão impossível. Esses ciclos não são falhas pessoais. São a resistência natural que emerge quando a consciência tenta se reorganizar sem entender a mecânica quântica da transformação. O fascinante é que a neurociência mostra que o cérebro cria mais atividade neurológica logo antes de momentos de ruptura. É como se o sistema atual tivesse que se desestabilizar antes que uma nova ordem pudesse emergir. Esse espaço intermediário desconfortável onde nada parece certo não é evidência de que você está preso. É prova de que o campo ao seu redor está se tornando mais fluido, mais responsivo a novas possibilidades. Você está experimentando essa turbulência agora mesmo porque a fundação sobre a qual você tem estado está se tornando quântica, mudando entre realidades prováveis até você escolher em qual colapsar. Imagine alguém que sente essas agitações, mas imediatamente tenta explicá-las. Eles notam a inquietação, o senso de que algo precisa mudar, mas se convencem de que é apenas estresse ou pensamento excessivo. Eles se ocupam com distrações familiares, retornando aos mesmos relacionamentos, às mesmas rotinas, à mesma maneira de processar experiências. O tempo avança, mas eles permanecem no mesmo loop vibracional. Eventualmente, a vida apresenta a eles os mesmos convites para crescimento, frequentemente através de crise ou ruptura, porque o universo não desiste da evolução de ninguém. Você provavelmente notou esse padrão na sua própria linha do tempo. Momentos quando você sentiu o chamado para expandir, mas escolheu a segurança, apenas para se encontrar enfrentando desafios semelhantes mais tarde com mais intensidade. É aqui que você começa a entender o peso das suas escolhas. Não as decisões dramáticas que alteram a vida, mas os momentos silenciosos quando você ou se inclina para o desconhecido ou recua para o que parece gerenciável. Cada vez que você escolhe expansão sobre contração, você está literalmente mudando seu campo quântico. Cada vez que você escolhe familiaridade sobre crescimento, você está reforçando os mesmos padrões de probabilidade. Mas aqui está o que muda tudo. O universo opera como a própria consciência, infinitamente paciente, infinitamente criativo, sempre apresentando novas oportunidades para o despertar. Ele não te pune por escolhas passadas ou julga sua resistência. Simplesmente continua oferecendo convites, cada um perfeitamente calibrado para te encontrar exatamente onde você está. A mesma lição pode retornar em diferentes formas através de relacionamentos, situações de trabalho, desafios de saúde ou bloqueios criativos,
mas sempre com a pressão perfeita necessária para ajudá-lo a reconhecer o que quer evoluir. Quando você começa a se sentir diferente neste momento, isso não é sua imaginação criando drama. É sua consciência reconhecendo sua própria expansão. É como estar em uma sala que você habitou por anos e de repente perceber que as paredes não são tão sólidas quanto pareciam. Você não precisa ver todo o projeto do que está por vir para saber que algo fundamental está mudando. O reconhecimento em si é o começo da transformação. A consciência da possibilidade é o primeiro salto quântico. Isso nos traz a algo que a maioria das pessoas nunca descobre sobre como a transformação realmente funciona. Uma vez que sua consciência começa a se reorganizar, o campo ao seu redor começa a refletir essa mudança de volta para você através do que parece ser confirmação externa. Mas esses não são eventos separados acontecendo com você. São sua própria consciência expandida reconhecendo a si mesma no campo quântico da experiência. Você já notou como certos conceitos ou frases começam a aparecer em todos os lugares uma vez que você está pronto para entendê-los? Talvez você ouça alguém falando sobre confiar no processo enquanto está na fila de uma loja. Então você vê a mesma frase em um livro que abre aleatoriamente naquela página, seguido de um podcast que explora exatamente esse tema. Inicialmente, isso pode parecer atenção seletiva. Você está notando que sempre esteve lá porque agora está prestando atenção. Mas e se for mais do que isso? E se sua prontidão para receber certas informações realmente influenciasse quais informações aparecem no seu campo? A física quântica sugere que o observador não apenas testemunha a realidade. O observador participa na criação do que se torna observável. Quando sua consciência se expande para incluir novas possibilidades, o campo de experiência começa a refletir essas possibilidades de volta para você. Essas não são sinais sendo enviados de fora de você mesmo. São reflexos da sua própria coerência quântica, momentos quando seu estado interno e experiência externa alcançam ressonância. A maioria de nós foi treinada para descartar essas sincronicidades como pensamento ilusório ou coincidência. Aprendemos a confiar apenas no que podemos verificar através de causa e efeito linear. Mas quantas vezes você experimentou 3 ou 4 eventos aparentemente não relacionados, todos apontando para o mesmo insight sobre relacionamentos, criatividade ou sua direção de vida, e sentiu aquela mudança inconfundível no seu peito? Essa mudança é sua consciência reconhecendo seu próprio reflexo no campo quântico. Imagine este cenário. Você acorda com uma sensação incomum de espaçosidade, sentindo-se de alguma forma mais presente do que o usual. Durante sua rotina matinal, você nota como a maioria dos seus movimentos se tornou automática, e se encontra desacelerando, realmente saboreando seu café. Mais tarde, enquanto lê algo completamente não relacionado, você encontra uma passagem sobre presença consciente. Naquela noite, um amigo menciona como eles têm praticado meditação e pergunta se você já tentou. 3 contextos completamente diferentes, mas todos estão te convidando para a mesma exploração de consciência desperta. É assim que a consciência fala consigo mesma através do campo de experiência. Não através de revelações dramáticas ou visões místicas, mas através de cutucadas gentis e persistentes que criam um padrão de coerência. Cientistas chamam esse fenômeno de reconhecimento de padrões, mas tradições espirituais entendem isso como a inteligência do universo comunicando através da linguagem da sincronicidade. Ambas as perspectivas apontam para a mesma verdade. Quando você está pronto para evoluir, o campo ao seu redor começa a refletir essa prontidão de volta para você de maneiras que são impossíveis de ignorar. Há uma camada mais profunda nisso que a maioria das pessoas perde. Essas sincronicidades não são apenas confirmações de que você está se movendo na direção certa. São também testes de se você confiará no que está experimentando o suficiente para agir sobre isso. Cada mensagem repetida, cada coincidência significativa, cada momento quando o universo parece piscar para você é também um convite para escolher confiança sobre dúvida, expansão sobre segurança, o desconhecido sobre o familiar. É aqui que seu poder se torna inegável. O próprio fato de que você está presente agora significa que você já está participando no campo quântico de transformação. Sua consciência se tornou coerente o suficiente para reconhecer esses conceitos não como ideias estrangeiras, mas como lembretes do que você já sabe no nível mais profundo. Você não está aprendendo algo novo. Você está lembrando como ler a linguagem que sua própria consciência fala. Deixe isso se assentar no seu entendimento por um momento.
Você não está separado da inteligência que cria coincidências significativas. Você é essa inteligência reconhecendo a si mesma através do meio da experiência humana. Quando você vê padrões na sua vida, você não está descobrindo algo fora de você mesmo. Você está testemunhando sua própria consciência expandida refletida no campo quântico de possibilidade. Mas aqui é onde o processo se torna mais preciso. Para que esses novos padrões de probabilidade se estabilizem em experiência consistente, tem que haver espaço para eles se enraizarem. O universo pode espelhar sua consciência expandida de volta para você continuamente. Mas se sua vida ainda está organizada em torno de padrões antigos, os mesmos relacionamentos reativos, as mesmas crenças limitantes sobre o que é possível, as mesmas rotinas diárias que te mantêm inconsciente, não há espaço para o novo se estabelecer. É aqui que a transformação pede algo de você que a autoajuda raramente menciona. Não é apenas sobre adicionar novas práticas ou pensamentos positivos à sua vida. É sobre criar espaço liberando conscientemente o que não serve mais à sua evolução. E essa liberação frequentemente parece contraintuitiva porque significa deixar ir coisas que parecem seguras, mesmo quando estão lentamente drenando sua força vital. A maioria das pessoas subestima quanta coragem a transformação real requer. Não a coragem dramática de fazer grandes mudanças de vida, mas a coragem silenciosa de liberar as histórias familiares que você conta a si mesmo sobre quem você é e o que é possível. Todos celebram a ideia de se tornar alguém novo, mas poucos falam sobre o trabalho sagrado de compostar quem você costumava ser. Uma semente não cresce adicionando mais solo em cima de si mesma. Ela cresce permitindo que a casca que a protegeu se dissolva para que a nova vida possa emergir. Reflita sobre isso por um momento. Cada transformação autêntica requer espaço para se desdobrar. Se sua consciência está se expandindo, mas sua vida ainda está organizada em torno de contração, se você ainda está mantendo relacionamentos que drenam sua energia, ainda se engajando em atividades que entorpecem sua consciência, ainda contando a si mesmo as mesmas histórias sobre limitação, onde a expansão pode realmente pousar. É como tentar plantar um jardim em solo que ainda está sufocado com ervas daninhas da última estação. É por isso que deixar ir parece tão desafiador. Não é que você queira permanecer preso em padrões que te limitam. É que o desconhecido parece mais ameaçador do que a dor familiar. Pense naquele relacionamento que você manteve por hábito, mesmo que cada interação te deixe sentindo menor. Ou a maneira como você organizou seu tempo em torno de obrigações que você sabe que não estão alinhadas com seus valores mais profundos. Ou talvez seja mais sutil, a narrativa interna que insiste que você tem que lutar para ser digno, ou que mudança real só acontece para outras pessoas. A resistência não é fraqueza pessoal. É a inteligência natural da psique protegendo o que parece conhecido e previsível. Imagine alguém parado na beira da sua zona de conforto, sabendo que dar um passo à frente significa que eles nunca podem retornar a quem eram antes. Eles não estão resistindo ao crescimento em si. Eles estão sentindo a magnitude do que significa permitir que a versão familiar de si mesmo se dissolva. Esse sentimento de estar entre mundos, entre a pessoa que você tem sido e a pessoa que está se tornando, é uma das experiências mais vulneráveis de ser humano. É aqui que você precisa entender algo que muda tudo. Na mecânica quântica, há um princípio chamado superposição. A ideia de que partículas existem em todos os estados possíveis simultaneamente até serem observadas. Sua vida existe da mesma maneira. Agora mesmo você existe em superposição quântica, vivendo simultaneamente a realidade onde você permanece o mesmo e a realidade onde você se transforma completamente. No momento em que você escolhe liberar o que não te serve mais, você colapsa a função de onda na linha do tempo onde a transformação não é apenas possível, mas inevitável. Olhe para a natureza em busca de orientação aqui. Uma borboleta não emerge de um casulo adicionando asas a uma lagarta. A lagarta tem que literalmente se dissolver em uma sopa indiferenciada de potencial celular antes que a borboleta possa se organizar a partir dessa mesma matéria. A dissolução não é morte. É reorganização no nível mais fundamental. Cada transformação importante na sua vida segue o mesmo padrão. A versão de você mesmo que te trouxe até este ponto tem que se tornar fluida o suficiente para uma nova configuração emergir. Psicólogos documentaram esse processo e o chamaram de desintegração cognitiva, a quebra necessária de estruturas mentais antigas antes que novas possam se formar. O que eles estão descrevendo cientificamente é o mesmo processo que místicos sempre chamaram de morte do ego ou renascimento espiritual.
A linguagem difere, mas a mecânica é idêntica. Algo em você tem que se tornar desconhecido para si mesmo antes que algo novo possa nascer. Mas aqui está o que torna esse processo sagrado em vez de apenas difícil. Cada momento de dissolução, cada medo que surge quando você deixa ir o familiar, cada lágrima que vem quando você libera o que pensou que precisava para ser feliz, esses não são sinais de falha ou fraqueza. São as contrações do nascimento da sua nova vida. Você não está desmoronando. Você está se compostando no solo fértil do qual sua transformação crescerá. Pense em alguém que acabou de sair de uma carreira que fornecia segurança mas matava sua alma de fome. As primeiras semanas parecem vazias, quase ocas. Seus dias carecem da estrutura familiar. Sua identidade parece incerta sem o papel que desempenharam por anos. Mas lentamente, nesse vazio, algo inesperado começa a emergir. Eles notam sua respiração de forma diferente. Têm conversas que parecem mais autênticas. Acordam curiosos sobre o dia em vez de temê-lo. Essa paz não é apenas alívio do que deixaram para trás. É a primeira evidência de quem eles estão se tornando. Agora, vamos explorar algo que mudará fundamentalmente como você entende a mecânica da transformação. A maioria das pessoas aborda a mudança da suposição de que eles precisam consertar ou melhorar quem são. Mas a consciência quântica revela algo muito mais profundo. Você não está quebrado e precisando de reparo. Você é um campo infinito de potencial que foi inconscientemente colapsado em um padrão limitado de experiência. O trabalho não é se tornar alguém novo. É lembrar a natureza ilimitada do que você sempre foi. Pense na água por um momento. Seja ela aparecendo como gelo, líquido ou vapor, é sempre H2O. A estrutura molecular permanece constante enquanto a forma muda baseada em condições ambientais. Sua consciência funciona de forma semelhante. Se você se experimenta como ansioso ou pacífico, limitado ou abundante, preso ou fluindo, você é sempre a mesma consciência fundamental. O que muda são as condições ambientais, as crenças, pensamentos e padrões emocionais que determinam qual versão de você mesmo se torna observável. É aqui que a mecânica quântica intersecta com o entendimento místico da maneira mais prática. No campo quântico, partículas existem em nuvens de probabilidade até a observação colapsá-las em localizações específicas. Sua vida existe como uma nuvem de probabilidade de potencial infinito, até sua atenção consciente colapsá-la em experiências específicas. Cada manhã quando você acorda, você está literalmente escolhendo qual versão da realidade colapsar em manifestação através de onde você coloca sua consciência. Mas aqui está o que torna esse processo tão sutil e poderoso. Você não está apenas escolhendo com sua mente consciente. Você está escolhendo com cada camada do seu ser, suas crenças subconscientes, seus padrões emocionais, sua memória celular, até mesmo sua programação ancestral. Essas camadas inconscientes estão constantemente transmitindo seus próprios sinais para o campo quântico, frequentemente contradizendo o que sua mente consciente pensa que quer. É por isso que força de vontade sozinha raramente cria mudança duradoura. Você está tentando anular um campo quântico que está sendo gerado por múltiplos níveis da sua psique simultaneamente. Deixe-me dar um exemplo preciso de como isso funciona. Imagine alguém que conscientemente deseja abundância financeira, mas carrega crenças inconscientes profundas sobre dinheiro ser corruptor ou pessoas espirituais sendo pobres. Sua mente consciente visualiza riqueza e toma ação em direção a objetivos financeiros. Mas sua programação inconsciente está simultaneamente transmitindo indignidade e medo de ter demais. O campo quântico recebe sinais mistos e reflete de volta experiências que correspondem à frequência dominante, geralmente a inconsciente, porque opera com mais carga emocional e consistência. É por isso que a transformação tem que ser abordada como uma reorganização de espectro completo da consciência, não apenas uma decisão mental de pensar diferentemente. Você tem que se tornar consciente e realinhar os padrões inconscientes que estão criando sua realidade atual antes que novas possibilidades possam se estabilizar em experiência consistente. As tradições antigas entenderam isso e desenvolveram práticas especificamente projetadas para acessar e reprogramar essas camadas mais profundas. Meditação não é apenas relaxamento. É consciência aprendendo a observar seus próprios padrões sem se identificar com eles. Trabalho de respiração não é apenas alívio de estresse. É usar o sistema nervoso autônomo para acessar e liberar programação celular.
trabalho com sonhos não é apenas exploração psicológica. É comunicar diretamente com a mente inconsciente em sua própria linguagem simbólica. Mas você não precisa se tornar um mestre de práticas antigas para começar este trabalho. Você pode começar desenvolvendo o que eu chamo de consciência quântica. A habilidade de observar os pensamentos, emoções e sensações surgindo no seu campo de experiência sem automaticamente acreditar que eles definem quem você é. Isso cria espaço entre sua consciência essencial e os padrões se movendo através dela, que é o primeiro passo em ganhar influência consciente sobre o que você colapsa em realidade. Pratique isso agora mesmo. Note quaisquer pensamentos presentes na sua mente. Em vez de pensar esses pensamentos, observe-os da maneira como você pode observar nuvens se movendo pelo céu. Note quaisquer emoções presentes no seu corpo. Em vez de ser essas emoções, sinta-as como padrões de energia se movendo através do espaço da sua consciência. Note quaisquer sensações físicas. Em vez de se identificar com elas, experimente-as como informação surgindo e se dissolvendo no seu campo de percepção. Esta mudança simples de ser sua experiência para observar sua experiência é o começo do domínio quântico. Quando você percebe que você é a consciência na qual toda experiência aparece, você começa a entender que você tem escolha sobre quais experiências você energiza com sua atenção e quais você permite se dissolver naturalmente. Agora, vamos mais fundo em como sua consciência transformada começa a remodelar sua realidade externa. Há um fenômeno na física quântica chamado emaranhamento, onde partículas que interagiram permanecem conectadas através de qualquer distância, instantaneamente afetando umas às outras independentemente de espaço e tempo. Sua consciência está emaranhada com cada pessoa, situação e possibilidade que você já encontrou. Quando você muda no nível quântico, você não apenas muda sua experiência pessoal, você altera toda a teia de relacionamentos e circunstâncias conectadas ao seu campo. É por isso que algumas pessoas notam que conforme se transformam internamente, suas circunstâncias externas parecem se rearranjar sem esforço direto. Relacionamentos antigos ou se aprofundam em maior autenticidade ou naturalmente se dissolvem. Novas oportunidades aparecem que se alinham com sua consciência expandida. Até mesmo assuntos práticos como finanças, saúde ou situações de moradia frequentemente mudam para combinar com sua nova configuração interna. Não é mágica. É emaranhamento quântico se expressando através do campo da experiência humana. Mas esse processo requer o que místicos chamam de rendição e cientistas chamam de decoerência, permitindo que seus padrões antigos percam sua influência na sua realidade sem tentar controlar o que emerge em seu lugar. A maioria das pessoas sabota sua transformação aqui porque elas querem dirigir o processo a partir do seu entendimento limitado em vez de confiar na inteligência da própria consciência para reorganizar suas vidas de maneiras que elas não poderiam ter imaginado. Considere alguém que esteve preso em uma carreira que drena sua energia por anos. Eles sabem que precisam de mudança, mas se sentem presos por obrigações financeiras e medo do desconhecido. Do seu nível atual de consciência, eles só podem ver variações da mesma luta, ou permanecer miserável por segurança ou arriscar tudo por um resultado incerto. Mas quando eles começam a mudar no nível quântico, novas possibilidades que sempre estiveram lá se tornam visíveis. Uma oportunidade emerge que combina suas habilidades com sua paixão. Uma solução financeira aparece que eles não tinham considerado. Uma conexão se forma que abre portas que eles não sabiam que existiam. Essas não são coincidências ou golpes de sorte. São o resultado natural da consciência se expandindo além de suas limitações anteriores, e portanto, sendo capaz de perceber e atrair possibilidades que eram invisíveis do estado contraído. Suas circunstâncias externas são sempre um reflexo perfeito da sua configuração interna. Mude o padrão interno e o padrão externo muda para combiná-lo. Sua natureza essencial é a consciência que observa toda experiência sem ser limitada por nenhuma delas. É inerentemente completa, criativa, amorosa e inteligente. Quando você aprende a se identificar com esse aspecto mais profundo de si mesmo em vez dos padrões temporários passando por ele, sua vida começa a expressar essas mesmas qualidades naturalmente. Mas acessar sua natureza essencial requer deixar ir as histórias que definiram sua identidade até este ponto. Isso inclui não apenas as histórias negativas sobre suas limitações, mas também as histórias positivas sobre suas conquistas, seus papéis, seus relacionamentos, até mesmo seu progresso espiritual. Todas essas histórias, sejam capacitadoras ou limitantes, ainda são conceitos surgindo na consciência em vez do que você realmente é.
Esta dissolução de identidade pode parecer aterrorizante porque a mente equipara a identidade com sobrevivência. Quem você será se você não é o profissional bem-sucedido, o pai ou mãe cuidadoso, o buscador espiritual, o curador ferido, ou qualquer papel que organizou seu senso de si mesmo? A resposta é simultaneamente nada e tudo. Nada que pode ser capturado em conceitos e tudo que existe além da limitação conceitual. Viver deste lugar de identidade essencial cria o que parece ser manifestação sem esforço porque não há mais resistência interna ao que quer emergir através de você. Quando você não está defendendo uma identidade limitada, você se torna transparente à criatividade infinita da própria consciência. Ideias, oportunidades, relacionamentos e recursos fluem através de você porque você não está mais bloqueando-os com padrões inconscientes de indignidade, controle ou medo. Você pode começar a acessar este estado agora mesmo perguntando a si mesmo uma pergunta simples: o que quer ser expresso através de mim neste momento? Não o que você pensa que deveria acontecer, não o que você tem medo que possa acontecer, mas o que genuinamente quer emergir da parte mais profunda e autêntica do seu ser. Então escute, não com sua mente, mas com toda a sua presença. A resposta pode vir como um sentimento, uma imagem, um impulso para se mover em uma certa direção, ou simplesmente um senso de correção sobre algo que você tem evitado. Esta prática de escutar o que quer emergir através de você e seguir essa orientação é como você começa a viver como um colaborador consciente com a própria evolução. Você não está mais tentando forçar sua vida em formas que sua mente pensa serem apropriadas. Você está permitindo que sua vida se desdobre de acordo com a inteligência que te criou, que sabe infinitamente mais sobre seu potencial do que sua mente pensante jamais poderia. Conforme você se estabiliza nessa maneira de ser, você começa a notar algo notável. O universo começa a parecer menos como um ambiente neutro ou aleatório e mais como um parceiro responsivo na sua evolução. Sincronicidades se tornam mais frequentes e significativas. Recursos aparecem quando você precisa deles. Pessoas entram na sua vida que apoiam sua expressão mais elevada. Desafios surgem que, embora às vezes difíceis, sempre servem ao seu crescimento de maneiras que você pode reconhecer. Isso não é porque você aprendeu a manipular a realidade através de técnicas espirituais. É porque você se alinhou com a criatividade fundamental da própria existência, que sempre está buscando expressar mais amor, beleza, verdade e inteligência através de cada forma disponível. Quando você para de resistir a esse fluxo natural e começa a participar dele conscientemente, sua vida individual se torna um veículo para o universo conhecer e se expressar de maneiras que são unicamente suas. Agora, há algo crucial que eu preciso compartilhar sobre a linha do tempo que você está entrando. A maioria das pessoas imagina a transformação como um processo gradual e previsível, como subir escadas onde cada degrau te traz mais perto de algum destino imaginado. Mas a transformação quântica opera mais como uma espiral através de dimensões de possibilidade. Você não se move do ponto A ao ponto B em linha reta. Você espirala através de camadas de compreensão mais profunda, frequentemente revisitando temas similares, mas de perspectivas expandidas. É por isso que alguns dias você pode sentir que está se movendo para trás ou perdendo terreno que pensou ter ganho. Você não está regredindo. Você está encontrando os mesmos padrões de uma oitava mais alta de consciência, o que permite que você os integre e transforme em um nível mais profundo. Há também algo profundo que acontece com seu relacionamento com o tempo durante a transformação. Na consciência ordinária, o tempo parece linear e escasso. Você está sempre tentando chegar a algum lugar, alcançar algo, se tornar alguém diferente de quem você é agora. Mas à medida que você se estabiliza na consciência quântica, você começa a experimentar o que os místicos chamam de tempo eterno, o reconhecimento de que este momento presente contém toda a eternidade dentro dele. Esta mudança transforma tudo sobre como você aborda sua vida. Objetivos e sonhos não desaparecem, mas se tornam expressões de alegria em vez de compensações pela inadequação presente. Você trabalha em direção a resultados não porque precisa deles para ser feliz, mas porque o próprio trabalho é uma forma de brincadeira, criatividade, serviço. O futuro se torna uma tela para expressar o que já está completo em você em vez de um lugar onde a completude finalmente pode ser alcançada. Desta perspectiva, cada momento se torna sagrado porque você reconhece isso como o único lugar onde a vida realmente acontece. O passado existe apenas como memória surgindo agora. O futuro existe apenas como imaginação surgindo agora. Toda a existência está se concentrando neste presente eterno,
oferecendo a você oportunidades infinitas para expressar amor, criar beleza, servir a vida, lembrar o que você é. É aqui que o campo quântico se torna mais responsivo à sua consciência. Quando você está completamente presente, não alcançando alguma salvação futura imaginada ou defendendo contra alguma ameaça projetada, sua consciência se torna um espelho claro refletindo a criatividade infinita da própria existência. Ideias fluem através de você sem esforço. Soluções para desafios aparecem espontaneamente. As pessoas certas, recursos e oportunidades se arranjam ao redor da sua expressão autêntica porque não há resistência, nenhuma agenda, nenhuma tentativa de forçar resultados da sua perspectiva limitada. Viver dessa maneira requer o que as tradições espirituais chamam de fé e a física quântica chama de superposição, manter múltiplas possibilidades simultaneamente sem colapsá-las prematuramente em resultados fixos. Você aprende a plantar sementes de intenção e então permanecer aberto a como elas podem se manifestar de maneiras além do que sua mente pensante poderia orquestrar. Às vezes, o que aparece como atraso ou obstáculo se revela ser redirecionamento em direção a algo muito mais alinhado com seu verdadeiro propósito. Este tipo de confiança se desenvolve gradualmente à medida que você acumula evidências de que a consciência é inerentemente inteligente e que alinhar-se com seu fluxo produz melhores resultados do que tentar controlar cada detalhe através do esforço mental. Você começa a ver que o que você pensou serem seus maiores fracassos frequentemente se tornam portas de entrada para seus sucessos mais autênticos. O que parecia ser finais se revelam como limpezas necessárias para novos começos. O que pareceu perda se transforma em preparação para receber algo que seu nível anterior de consciência não poderia ter reconhecido ou apreciado. Quanto mais profundo você vai nesta confiança, mais você percebe que sua vida sempre foi guiada por uma inteligência muito maior que sua mente pessoal, mesmo quando você não estava consciente disso. Cada desafio que você enfrentou foi uma oportunidade perfeitamente calibrada para sua evolução. Cada relacionamento, cada trabalho, cada alegria e cada sofrimento foi a consciência criando as condições exatas necessárias para você despertar para sua verdadeira natureza. Às vezes, após uma realização profunda ou ruptura, você pode se sentir desorientado, emocional ou até temporariamente menos capaz do que antes. Isso não é um sinal de que algo está errado. É evidência de que sua consciência está se reconstruindo em torno de novas verdades. Como reformar uma casa enquanto vive nela? Há períodos de caos e desconforto antes que a nova estrutura se estabilize. Durante essas fases de integração, seu sistema nervoso está literalmente se reconectando. Seu corpo emocional está liberando padrões antigos. Seu campo energético está se recalibrando para manter frequências mais altas. Seu corpo físico pode experimentar fadiga, padrões de sono incomuns ou sensibilidade aumentada enquanto se adapta a processar mais luz, mais informação, mais vivacidade do que está acostumado. As implicações deste entendimento se estendem muito além da transformação pessoal. Quando você percebe que a consciência é fundamental e a consciência individual é como ela explora seu próprio potencial infinito, você começa a ver que cada pessoa que você encontra é consciência explorando a si mesma através de uma configuração diferente de experiência. Isso naturalmente dá origem à compaixão porque você reconhece que todos estão fazendo o melhor para navegar seu padrão particular de condicionamento a serviço do seu próprio despertar. Você também começa a ver que os desafios enfrentando a humanidade, destruição ambiental, desigualdade social, polarização política, desconexão espiritual, são todas expressões da consciência explorando o que acontece quando ela esquece sua própria unidade e se torna identificada com separação. A solução não é lutar contra esses problemas do nível de consciência que os criou. A solução é incorporar um nível mais alto de consciência que naturalmente se expressa como ação regenerativa, colaborativa e amorosa. É por isso que sua transformação pessoal nunca é apenas pessoal. Cada momento que você escolhe amor sobre medo, presença sobre reatividade, confiança sobre controle, você está contribuindo para um campo de possibilidade que torna mais fácil para outros fazerem as mesmas escolhas. Você se torna um diapasão que ajuda outras pessoas a lembrar a frequência da sua própria natureza essencial. Conforme você continua a incorporar este entendimento expandido, sua vida se torna menos sobre alcançar resultados específicos e mais sobre expressar as qualidades da própria consciência: criatividade, amor, inteligência, beleza, paz. Você ainda se engaja com assuntos práticos, mas de uma fundação de saber que você é fundamentalmente seguro, inerentemente digno e sempre apoiado pela inteligência que origina toda a existência.
Esta mudança de buscar para expressar, de se tornar para ser, de esforço para permitir, marca a transição para o que podemos chamar de vida quântica, existência organizada em torno do entendimento de que a consciência cria realidade em vez de estar à mercê de circunstâncias externas. Desta fundação, você se torna um participante consciente na evolução da própria vida, oferecendo seus dons únicos a serviço da completude maior que você reconhece ser você mesmo. Respire neste entendimento por um momento. Sinta como ele pousa no seu corpo, no seu coração, nas profundezas silenciosas do seu ser. Isso não é apenas informação para entender intelectualmente. É uma transmissão viva que quer reorganizar todo o seu relacionamento com a existência. Deixe isso trabalhar em você, através de você, como você. Este conteúdo não é sobre motivação vazia, é sobre a mecânica quântica da sua própria transformação. Se o que você leu ressoou e a sua consciência está reconhecendo a sua própria expansão, eu te desafio a fazer algo, não por mim, mas por você, para selar essa nova realidade. Deixe esta frase exata nos comentários: eu escolho a expansão. Escreva isso para ancorar a sua escolha, para declarar que você não vai mais recuar para o que parece gerenciável, nem reforçar padrões de probabilidade antigos. É o seu reconhecimento de que a consciência da possibilidade é o primeiro salto quântico. É o seu voto silencioso de confiar na expansão sobre a segurança, o desconhecido sobre o familiar. Se você está pronto para reorganizar seu campo quântico e quer mais conteúdo que te ajude a lembrar a linguagem que sua própria consciência fala, sem filtros ou distrações, inscreva-se neste canal. Faça isso não por mim, mas por você. Porque cada novo vídeo será um convite calibrado para te encontrar exatamente onde você está, não para te dizer o que fazer, mas para te ajudar a observar seus padrões de experiência sem se identificar com eles. Não se inscreva por obrigação. Faça isso porque cada vez que você escolhe a expansão sobre a contração, você está contribuindo para um campo de possibilidade maior. Agora, feche este vídeo, mas não feche a coerência que você começou a sentir entre seu estado interno e o campo externo. Caminhe, respire, e observe o mundo de forma diferente. Permita que a versão familiar de si mesmo se dissolva no solo fértil do qual sua nova vida vai crescer. Lembre-se, você não está desmoronando, você está se compostando. Até a próxima exploração, ou até que você decida viver completamente no presente eterno.